para minha surpresa, nessa época, eu era professor universitário e justo, como muitas pessoas sabem, ser ministra a prova e os alunos são dispensados. Foi quando eu estava retornando para minha casa, fui colocar o carro na garagem e eu esqueci Aí foi o tempo de entrar no outro portão. Infelizmente, o meu carro foi alvejar informações através do combate à violência, principalmente com a população negra. Então, para mim foi muito importante isso. E foi quando, em 2000, eu passei a interagir com grandes coletivos negros. É uma questão, Ribeiro, que eu vejo hoje, as pessoas não sabem realmente chamar uma pessoa de negra ou preta. Isso é muito importante eu estar frisando hoje, porque hoje o que acontece? Há muitos movimentos negros que, através desses movimentos negros, conseguiu muitas questões hoje de igualdade. O nosso doutor Ivaí, que é o nosso coordenador do Centro de Referência de Igualdade Racial, na qual nós fazemos a gestão de 8 centros de referência. Esse centro de referência, ele existe juntamente a uma parceria que o Instituto Acanda tem. O Instituto Acanda é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que trabalha com 4 eixos: idosos, igualdade racial, é o que me movimenta até os dias de hoje, são os nossos idosos. Os idosos na qual eu trabalho já há 26 anos, e com isso eu tive o prazer de ser coordenador geral de políticas públicas para idosos. Atualmente, aí é que está. A primeira questão, teve uma secretária, você não concordo você sendo coordenador do idoso, você não é idoso. Aí eu respirei fundo e falei assim: secretária, se for usar sua lógica, o secretário de saúde tem que ser um doente. Então, mas isso não, secretário, tem 26 anos, eu trabalho com a população idosa, infelizmente é uma pauta que é muito difícil, que a gente sempre vem buscar de levar, acima de tudo, respeitabilidade. O ponto principal que eu sempre vejo, essa referência que eu falo, principalmente em periferia, os nossos idosos são assistidos pelas nossas famílias. Agora, Ribeiro, as pessoas que têm condição financeira, infelizmente, é lá, na qual sou filho de orixá de lá, eu fui iniciado pela mãe Nenê, então também eu sou babalorixá e babalaô, e também eu fiz essa pesquisa na Fundação Pierre VG. Pierre VG foi um grande etnólogo, foi um grande cientista, na qual mostrou a importância da população negra diante da nossa sociedade. Através dele, a gente tem um referencial muito grande do que é o continente africano. Então também eu tive o privilégio de ir até a Nigéria e de me iniciar em Ifá. Ifá é a conduta do bom caráter. Então, como a gente está falando, você no início está falando da feira, é algo fenomenal. É aí na feira que acontecem muitas questões de amizade, do comércio em si, da troca. Isso sim, na Nigéria é natural. Quando você vai, em qualquer lugar, você vê esse movimento de prosperidade. Então, o ponto principal. Então, na Nigéria, aí é que está. A gente, como nós somos filhos de baianos e baianas, é natural a gente pedir bênção. Sim. A bênção vem da população negra. A população negra que tem essa característica muito forte do respeito aos mais velhos. Então lá é natural, é interessante que numa refeição ninguém come enquanto o mais velho, o ancião, não comer. Isso é sinal de respeito. E outra coisa, Ribeiro, é interessante, se a gente está nesse local, a sua mãe chega, ou sua avó, todos em respeito a ela, bate a cabeça no chão. Isso é maravilhoso. E hoje em dia, a gente vê a falta de respeito que os próprios filhos, né, têm sobre os seus mais velhos. Então, o ancião na Nigéria, ele representa toda a sabedoria. Esse é o ponto principal. Claro, essa é a grande lição.
Agora, ao que você acha que pode ser essa falta de respeito que nós temos hoje? Ao que você acha que a uma tia, você dá benção ao irmão mais velho, Sim. a um parente, ou até um que você não conhece, que tenha, né, uma idade a mais que você reverencia isso, né? Que hoje a gente não vê isso mais, se perdeu. Será que é em função do quê? Como você... Eu acredito, Ribeiro, hoje o libertinismo está muito grande. Hoje em dia são os pais Nutella, que não dá limite. A grande questão hoje é uma questão psicológica das pessoas acharem aquilo que eu não tive, eu estou dando para o meu filho. Certo. Na história da humanidade, infelizmente, nunca se houve tantos casos de suicídio de jovens devido a essa questão dos pais sempre amolecerem. Quando eu falo amolecer, realmente o que acontece? Hoje a juventude, tudo é sim. É cômico, sem brincadeira, eu acho cômico, é triste. Hoje as crianças, principalmente a maioria das crianças obesas, porque quem faz a comida delas são os próprios pais. Aí, em vez de colocar na lancheira uma maçã, hoje a juventude, as crianças estão precisando de uma vitamina. Vitamina não. O que é a vitamina não? Explicar o porquê que você não pode fazer aquilo. Não tem que ter um porquê. Tem que ter. Não pode ser gratuito. Não é gratuito. Então o que acontece? E hoje a barganha no sentido, se você arrumar sua cama, eu te dou 20 reais. É obrigação sua. É obrigação do jovem estudar. Perceber que infelizmente hoje um jovem que entra numa universidade, o que acontece? O pai dá um carro importado, um apartamento de 3 quartos, começa a namorar. Conhece uma garota, começa a namorar, natural, ele tem um não, nunca teve um não, o que ele faz? Infelizmente ele se suicida. Quando não, ele provoca acidentes, ele vai beber, ele vai pegar o carro e sair feito louco, como a gente vê. Sim. Então as reações do não pode ser, sabe, desde um tiro na cabeça. Perfeitamente. Né? A gente muitas das vezes, ele sempre fala, a gente vê um casulo e de repente a gente vê um movimento dentro daquele casulo. E a gente, na nossa ignorância, deixa ajudar a borboleta. Muitos pais estão fazendo isso com seus filhos, aliviando, pseudamente pensa, eu não quero ver meu filho sofrer. E não é isso. Essa geração de pais, você acha que ela tem essa parcela de culpa desse sim tão... Eu tenho, eu falo, eu não acho, eu tenho certeza que é isso. Achar você deixa algo vago. Achar quando você... É muito vago. Então, quando você tem estudos, quando você tem hoje como, né, se pautar diante disso, então não tem mais dúvida. Não tem mais dúvida, Ribeiro. O não é uma forma de amor. Entendeu? Isso aqui, você vai evitar grandes problemas com o seu filho. Outra, que numa questão que eu sempre vejo, um ponto que é uma característica, muitos pais têm medo e tem a questão do preconceito, será se o meu filho ou minha filha é gay ou não? Os pais têm que ficar preocupados que essa pessoa tem que ter caráter, que não seja um estuprador, que não seja uma pessoa que bate nas suas mulheres, que seja uma pessoa que respeite mais velhos. Então o que acontece? O preconceito, esse é um ponto principal. Imagina antigamente, na nossa época, um branco aparecer com uma negra. Você está desonrando a nossa família. Sim. Olha a loucura. Lá no Nordeste ainda tem isso um pouco, né? Mas Sim. nós já temos essa miscigenação muito mais aceita hoje, né? Sim, olha só que interessante. Para você ver ainda como que é muito forte o racismo estrutural. Vê grandes jogadores de futebol negros, a grande parte, a maioria, são casados com loiras. Claro. Como se fosse um troféu. Claro. Olha Isso que interessante. explícito, Muito explícito. Tem um caso que assim que eu gosto de mencionar, teve uma entrevista com o Mumuzinho no Bial. De repente, eu quero apresentar a minha nega. Aí o Bial, cadê essa nega? Cadê? Quando procura quando era uma loira. Que loucura é uma coisa dessa? É até uma certa discrepância, né? Discrepância. Não, é de minha nega. Aí alguma coisa, algum problema aí que... Com certeza. Há uma análise por trás dessa expressão que pode ser feita, hein? Enorme. Então o que acontece?
tem esses 8 centros de referência, ele funciona com um ponto principal, a gente aceitar as denúncias e fazer com que se cumpra, principalmente hoje, a gente combater o racismo. Infelizmente ainda o racismo é muito grande, pode perceber. Eu tenho um orgulho hoje de falar que nós temos uma secretária de cultura negra, Aline Torres. Nunca se teve na história de São Paulo uma secretária mista, principalmente na periferia, aonde tem a maior concentração de população negra. As pessoas mostrarem os seus talentos. O Instituto Tacanda ele faz isso. A gente tem dentro do Instituto Tacanda, a gente tem um grande projeto chamado, através do meu livro, que chama Moda Cidadã Quebrando o Preconceito. E esse trabalho, a gente tem aulas de curso para desfilar, porque sempre foi ensinado que o negro é feio. O seu cabelo é ruim. Da onde? O que é ser cabelo ruim? Entendeu? Ruim é o nosso preconceito que as pessoas têm. Esse é o ponto principal. Então o que acontece? Esse grande projeto que a gente chama Moda Cidadã Quebrando o Preconceito, ali a gente, como assim, eu tive o privilégio de visitar 98 países, principalmente em Milão. Se você for em Nova York, Milão, na França, os grandes desfiles, sempre você vê o mesmo padrão. Uma mulher reta, magra, com aquela roupa que ninguém vai usar. E o trabalho que nós estamos executando é o contrário, colocando pessoas naturais. Eu não gosto de chamar pessoas normais, porque norma está ligado à norma, a um tabu. Então essas mulheres, esses homens, essas crianças são pessoas naturais. Reais. Esse é o no ponto. sentido real de realeza mesmo. De realeza. Onde sempre se fala, nós somos filhos de escravos. De jeito nenhum. Nós somos filhos de reis e rainhas. Esse é o ponto principal. Eu acredito que chegou um momento, gente, de verdade, eu sendo negro, como um gestor da pauta, ir para a televisão, publicar livro, para informar cada vez mais essas grandes pautas que hoje, para a gente acabar, eu falo, sendo negro, que nem mesmo, eu fui um tempo atrás me encontrar com uma vereadora, ela me viu de terno. Nossa, você é afroempreendedor? Não, não sou afroempreendedor, sou empresário. É interessante. Por quê? Que está me classificando como se eu fosse algo menor ou algo do gênero? Não é isso, eu sou um empresário, outras pessoas também. Outro ponto, Ribeiro, que para mim é interessante a gente observar, que as pessoas não param para analisar. Quando vê uma mulher negra, nossa, que negra bonita. A gente não vê e fala, nossa, que branca bonita. É interessante, não então, é comum, né? Não é comum. Mas o real, a questão da negra bonita é como se fosse diferente. Para mostrar a realidade, as mulheres reais. Um ponto principal, a gente tem as mulheres com saias. E infelizmente, Ribeiro, nós temos atendimento psicológico, assistente social e advogados ali durante toda a semana. De se amar principalmente. Esse empoderamento é fundamental. É fundamental. Porque sem isso você vai uma atitude ali, né? A atitude de uma pessoa que tem essa autoestima valorizada é outra, diante da vida. Diante da nossa sociedade. Esse é o ponto principal. Perfeito. Então, esses grandes trabalhos que estamos realizando através do... Não dá para antecipar a denúncia. Esse é o ponto, Ribeiro. Não chegar na denúncia. Não chegar na denúncia. Principalmente que nós queremos saber com os nossos técnicos. Principalmente, que nem 2 meses atrás, no dia 4 de junho, houve aquele incidente de uma professora na Zona Leste colocar uma máscara de macaco numa criança. Isso é um impacto muito grande que ocasiona. Então, o mais importante, o que nós estamos fazendo? Todo o nosso corpo, nós estamos preparando grandes cursos para a gente ministrar para esses professores, para que eles sejam instruídos em relação a isso. Então, o que a gente quer fazer? Uma parceria com a Secretaria de Educação, junto aos professores. O que vai acontecer? Vai trabalhar totalmente os parâmetros nacionais, currículos
infelizmente poucos professores conhecem. Como você mencionou lá atrás, infelizmente, por que só acha de falar sobre o Dia da Consciência Negra em novembro? A gente tem que trabalhar durante os 365 anos que a gente vai roubar. Isso tem que mudar, né? Isso tem que mudar. Tem que passar também pela educação do segurança. A loja tem responsabilidade, o shopping, as coisas. Esse preconceito, às vezes, não é notado, né? É ali, só quando ele se manifesta que a gente nota. Sim. Não, eu não sou, eu não tenho, né? Eu não tenho ainda, até falar assim, eu tenho um amigo negro, meu melhor amigo é negro. Olha só. É como dizer, eu sou ateu, graças a Deus, né? É bem isso. Tem umas coisas assim. É bem isso. Então, o que eu falo? A importância dentro desse núcleo de referência de igualdade racial é a gente expandir mais, mostrar todas as possibilidades. Não é esperar, infelizmente, uma pessoa ser morta através de um batalhão de um policial dentro do mercado. Pelo contrário, é levar instrução para todas as pessoas. Que a gente fala, o ano político está aí. Aí eu pergunto, quantos candidatos negros nós vamos ter? Existem cotas aí, grupos aí, Sim. Até premiação para o partido que tiver mais, né, candidatos negros, enfim, está tendo aí. Já saíram até algumas pesquisas mostrando os números, lógico que ainda são menores do que deveria ser. Deveria ser uma questão que eu posso falar de verdade, pessoal. Nós, população negra, que a gente quer realmente cada vez mais ter a questão de igualdade racial, nada melhor que a gente colocar o nosso pessoal, população negra, dentro da Câmara Municipal, dentro do Senado e assim sucessivamente. Pode perceber, nós somos 57% da população afrodescendente. Mas então, nós somos mais que a maioria, que a gente decide. Nós deixamos que eles tomem conta da vida da maioria, né? Com certeza. Nós temos que levantar a cabeça. Evangelho, a bancada da bala, porque até hoje a população negra não elege a sua população. Já passou da hora, Já gente? passou da Dessa hora. união, dessa integração, desse movimento negro unificado, unido, também dentro da política, né? Na arte, tem que mexer na onde tem que mexer. Verdade. Quem sabe, pessoal, daqui uns 8 anos, 12 anos, eu venho a ser o segundo presidente negro do nosso país. Está lançado aqui a candidatura do meu amigo. Com certeza. Vamos trabalhar para isso, eu teria o maior prazer. Né? Ele seria sacrificado, é claro, né? Com certeza. E assim, hoje assim, eu fico feliz dentro da Prefeitura de São Paulo, o nosso prefeito Ricardo Nunes, ele está fazendo uma grande gestão, principalmente colocando a população negra em cargos de comando. Hoje eu acho que o fato de ter colocado a Aline foi uma atitude corajosa, né? Maravilhosa, porque a gente sabe que infelizmente a gente vê ainda muito preconceito. Não é fácil para ela lidar deve com essa sofrer dia a dia. Eu falo isso, sabe, Ribeiro, porque eu acompanhei o processo dela desde o início. E todo mundo batia a porta na cara dela. Todo mundo, muitas pessoas. É tanto que ela saiu do PSDB e foi para o MDB. O Ricardo Nunes abraçou a Aline, sabe, de uma forma muito de reconhecimento pela força que ela tem. E acima de tudo a gente vê. Não é porque eu cheguei e você fica aí, né? A importância de você puxar os irmãos para um nível acima, né? Uma qualidade de vida e de consciência melhor. Até para que possa melhorar a sociedade. Com certeza. Porque só essas pessoas sabem realmente o que a população necessita. Grandes líderes. Grandes líderes. Então o que acontece? Para que muitos não sabem, muitos falam, tem que acabar com as cotas raciais, colocar cotas sociais. E mexe bem essa discussão, né? Das cotas. É uma loucura. Ainda parece que ainda não está claro isso. Não está claro isso, porque primeiro que as pessoas não sabem, aliás, não querem se ater realmente. Vamos comparar. Duas pessoas, uma estudou, é a realidade, uma estudou no Mackenzie, outra no Zumbi dos Palmares, que é negra. O que acontece? Faz a entrevista, faz a prova, passou. Na entrevista, aí eu pergunto, quem que vai ser selecionado? A que estudou sendo branca, no Mackenzie, ou a negra que estudou Zumbi dos Palmares? Poxa, que tem cabelo crespo,
nariz, boca, não vai, vamos ser sinceros. Então não funciona cotas sociais, porque infelizmente ainda há um racismo estrutural muito grande, gente. Então a gente tem que parar de hipocrisia em relação a isso. A hipocrisia está muito bem nisso. Eu mesmo, que nem mesmo, eu tenho um amigo que é triste, que ele fala, ah, eu sou racista, assim, pera lá, você namorou muito, por que você nunca namorou nenhuma negra? Mas por que você... Ah, imagina que eu vou chegar com uma negona dentro de casa, o que meu pai vai falar? Aí é que tá, poxa, e veja, infelizmente eu lembro, na minha época, tinha muitos bailes de 15 anos. Sim. Eu tinha uma amiga, uma negra, que é um espetáculo de pessoa, hoje mora na Itália, hoje não, muito tempo mora na Itália, e quando era para dançar,